Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Você passa boa parte dos seus dias desejando que os filhos cresçam, querendo recuperar seu tempo e sua autonomia. Mas quando eles finalmente crescem, abre-se um vazio. Pode ser um momento de dor e angústia, em que você precisa se reencontrar como mulher. Mas também pode ser um momento libertador, em que você pode se reencontrar como mulher. Como você vivencia ou vai vivenciar essa fase da sua vida? Os impactos do ninho vazio na nossa vida amorosa é o tema desse episódio de Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, professora, podcaster. Ana, com tanta coisa que você faz, você nem vai notar quando o Theo sai de casa, né? Olá a todas e a todas, a todes. Você sabe o que eu estava pensando aqui, gente? Uma das coisas de você ter filho mais velho é isso, né? Que se o meu filho sair de casa quando for fazer faculdade, eu já vou ter 60. Sei lá, gente, 60 e tanto, então eu vou enfrentar 2 ciclos, o ninho vazio e a velhice, estou perdida. Vai ser então você tem que mandar ele embora antes. Vai ser luto em cima de luto, né? Porque essa fase do ninho vazio tem isso, né? Ela tem o luto, né? Dessa perda, entre aspas, de algo que é muito importante, ou seja, de uma função materna, né? Mais presente, ali direto, daquele afeto, daquela referência de uma parte importante da mulher, que é a maternidade, para quem a teve, né? E, ao mesmo tempo, né? Buscar alguma coisa que traga significado novo. Esse é um desafio, um dilema. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos hoje a jornalista Débora Bresser, que é mãe da Luísa, de 22 anos, e do Vinícius, de 19. Oi, Débora, tudo bem com você? Tudo jóia, Marina. O que a Ana falou tem tudo a ver, é verdade. A gente vivencia um certo luto, porque a maternidade é uma função que exige demais da mulher. E quando a gente chega nesse momento, você se desincumbe de muita coisa, né? Você já o que você fez, que você plantou, você já está colhendo. Então, porque as crianças, a gente continua chamando de crianças, eles deixam de exigir uma série de coisas, né? Lógico que a função não se extingue, né? A maternidade não se extingue, mas só que ela muda de figura, porque você vai ter outras preocupações, vai ter outras vivências, e aquela demanda que a gente sente com a maternidade, ela se altera, né? Já não é mais aquela demanda que a gente está habituado quando você tem um filho pequeno, né? Quando você tem um filho maior, você vai ter que aprender a se voltar para você mesma de novo, porque eles acabam tendo outras vivências, né? Outras prioridades. Pois é, os meus filhos, os dois namoram, então eles estão sempre na casa na casa dos namorados, estão sempre fora, né? E mesmo quando estão em casa com os namorados ou sem, eles ficam no quarto, né? Ficam mais isolados. Então é complicado você ter esse relacionamento, né? Não tem muito jeito. Ô, Débora, mas você está achando boa essa fase? O que teve alguma vantagem na sua vida? Como você está encarando? Eu sinceramente tenho achado muito bom, porque são jovens adultos. Então, existe uma troca de informação e de vivência muito rica, né? E é muito gostoso você ter os adultinhos em casa, né? Porque você aprende muito com eles. Eles trazem toda uma novidade de vivência para dentro da casa, né? E para a vida da gente. Então, coisas que a gente não imaginava, né, que pudesse acontecer, de repente você está trocando informações
culturais, políticas, emocionais, você está conversando com eles de igual para igual, mas com um refresco, né? Eles trazem exatamente esse refresco, essa coisa nova. E do ponto de vista, assim, dos relacionamentos, você é casada? Como foi teve algum impacto na sua vida amorosa, esse crescimento dos seus filhos? Na verdade, eu acho que quando os filhos crescem, seria aquele momento que o casal tem para se voltar para dentro, né? Se redescobrir. Mas nesse momento, em vez de fazer isso, eu me separei, na verdade, né? Eu tive um relacionamento muito longo, tive um relacionamento de 30 anos, que começou com 19 e foi até os 49. E com 49 eu me separei. Então, foi tudo muito novo, foram vários lutos, como a Ana falou, mas várias redescobertas também, né? Uma possibilidade de viver coisas novas, diferentes, e assim, o crescimento das crianças, na verdade, o impacto, ele foi muito positivo nesse sentido, porque eles já tinham idade suficiente para compreender o que era uma separação, e também para aceitar os relacionamentos, né? O meu ex-marido tem uma namorada super firme e tal, e eles se dão bem, né? Eu ainda não me achei nesse departamento, ainda estou batendo cabeça. Você vai contar tudo para a gente ao longo desse programa aqui. Nós vamos conversar em cima da história de 3 mulheres, histórias reais, de mulheres que compartilharam essa fase da vida com a gente. Vamos ouvir a primeira delas? É a história da Dai, de 36 anos, Curitiba. Manda casos. Eu e o meu marido somos casados há 21 anos. Temos 3 filhos, um de 17, um de 14 e um de 9. Como eu tô com ele desde muito nova, eu acabei me abrindo mão de muita coisa para cuidar deles. Nunca tive tempo para viagens ou encontro com amigas, por exemplo. Agora que eles cresceram, eu tô recuperando esse tempo. Resolvi investir em mim, retomar conversas com as amigas, encontrar pessoas, conhecer restaurantes. Meu marido não tá sabendo lidar com essa minha nova fase. Ele está morrendo de ciúme e isso afetou até o sexo, que tem sido menos frequente. Mas eu não ligo. Eu tô bem mais feliz agora. Essa é a minha melhor fase. Sexoterapia. Olha, gostei Ana, dela, viu? Que maravilha, né? Porque também uma mãe jovem, com ela tem um filho de 17 anos, ela ainda tem 36, né? Então, assim, talvez ela tenha perdido a juventude, o final da adolescência e juventude, mas ela ganhou a vida adulta aí. Mas eu acho tão curioso essa fala de recuperação da autonomia, sabe, que as pessoas quando se unem muito cedo, sempre acabam escutando isso, principalmente no mundo contemporâneo, né, porque assim, hoje, quando você vê os jovens fazendo de tudo, viajando, fazendo sexo a 3, fazendo isso, experimentando aquilo, ou seja, tem uma abertura muito grande para a vivência da autonomia e do prazer, que é diferente de gerações anteriores. Então, você imagina essa mulher com quase 40 anos de idade, ou seja, na flor da idade, né, já mais madura, totalmente dedicada à família, olhar e falar, nossa, gente, mas tem um monte de coisa que eu não vivi aqui, eu quero viver. E isso, para a parceria, é difícil. Porque, né, um está num movimento e o outro está num outro movimento, e isso pode ser bem difícil, quer dizer, como é que eu fico aqui esperando que o outro vá viver essa autonomia, e óbvio que isso vai gerar ciúme, né, e o que eu não acho de todo ruim, porque também esse parceiro começa a olhar para essa mulher de maneira diferente, né? Começa a olhar para uma mulher que deseja estar com as amigas, que tem autonomia, que quer ir para a vida, né? E aí eu acho que esse casal ele vai ter que resolver, ou ele legitima essa autonomia dela, né? E embarca nisso também, ou ele pode começar a sofrer muito mais e talvez o casal se afaste demais nesse período. Foi o que eu pensei, né? Se
fiquei pensando, será que esse casamento vai evoluir? Porque eu acho que quando a gente está casado, assim, ela que está casada desde muito nova, ou em relacionamentos mais longevos, que podiam ter filhos nessa mesma idade, né? A gente começa a pensar, putz, eu vou ficar com esse cara, pro resto da vida, nunca mais eu vou transar com com outra só pessoa. Esse pênis, eu é conheço só isso um que eu vou conhecer vida. na vida, não é? E aí, de repente, se encontra numa possibilidade ali. Ela ainda é muito nova, mas se é num momento de pré-menopausa, por exemplo, né, que a pessoa pode pensar, putz, eu tenho muito pouco tempo para curtir esse auge, essa libido, essa coisa fácil, né? E talvez ela possa querer experimentar coisas novas, né? O que você acha, Débora? Você vivenciou alguma coisa parecida? Eu acho arriscado. Eu acho um risco grande, porque é isso, ela vai, a menos que esse casamento seja muito sólido, né? Ela realmente ela pode questionar e querer vivenciar outras coisas, né? Viver coisas que ela está percebendo que existem. E aí eu acho que a possibilidade desse casamento dançar pode ser meio grande. Mas você sentiu alguma coisa parecida com isso? Eu acho que eu fui a da pré-menopausa, né? Naquela coisa de, meu Deus, é só isso, vou ficar só nessa. E aí eu corri, entendeu? Aí dei uma corrida para vivenciar outras coisas. Mas olha, eu queria dizer que esse fenômeno, quando a gente escuta isso, né, é muito parecido com a coisa do animal mesmo, né? O animal vai lá, procria, né, espera o filhote ficar autônomo e tchau, cada um vai para o seu lado, né? A questão é que ela tem uma história, né? E a gente vive o sentido da reprodução com afeto, com apego, com construção de patrimônio. Então, o ser humano, né, pela capacidade de cognição e de afeto que a gente transformou esse fenômeno no casamento, né, que tem uma série de significados bastante grande. Então, por isso que o dilema fica tão forte, né, que é aquela história. Eu já dei uma cansada disso aqui, quero viver um pouco a vida aqui, mas quero manter aqui, já volto. É aquela história do, ai, gente, deixa eu ir ali, já volto. A gente viu essa história no episódio anterior, que a gente falou sobre a vida com filhos pequenos, né, Ana? Que daí é uma necessidade de extrapolar depois de um tempo em que você deu tudo que você podia, né? E de alguma forma é a mesma coisa estendida, né? O tempo, você olha e fala, nossa, eu fiquei fazendo isso esse tempo inteiro, me resta pouco tempo, deixa eu ir viver isso daqui a pouco eu volto, né? Você falou, tem gente que volta a fazer faculdade, por exemplo, né, Ana? Tem mulheres que voltam a fazer faculdade, né, vão fazer esporte, ou o esporte também eu acho que serve como uma nova forma de vínculo com os amigos, então as pessoas que vão para o esporte e começam a conviver com os grupos do esporte, sabe? E aí você encontra outras pessoas com outras habilidades, com outros gostos em comum, então se o casal já não tem, né, uma ligação com gostos em comum, hobbies, aí eu acho que a coisa fica mais complicada, porque a chance de você encontrar outras pessoas que te nutrem em outras esferas da vida é maior, né? Então é um caminho ali difícil, mas eu também não acho impossível, né? A gente tem dados, Ana, a gente sabe mais ou menos o que acontece com as mulheres nessa faixa de idade, que costuma acontecer, o que é mais comum? Olha, eu acho que o que a gente tem hoje de registro, né, é esse fenômeno da ageless, né, essas mulheres da meia-idade, né, ou perennials, né, que não querem ser consideradas meia-idade como alguma coisa de perda, né, mas e sim de ser perene, de poder fazer várias coisas. Então, eu acho que tem um outro fenômeno, que é o ir em busca para as mulheres de meia idade atualmente, é muito mais presente do que era na época da minha mãe e na época da minha avó.
né? Então, é ir fazer faculdade, é experimentar outras parcerias, experimentar outros prazeres, né? Fazer outros trabalhos, enfim. Então, eu acho que é um movimento bastante comum mesmo, esse de ir ao mundo, né? Ainda tem muitos anos para viver, né? De uma redescoberta mesmo das possibilidades. Agora, a gente tem também, né, tem que lembrar que tem esses efeitos bumerangue do filho que volta, né, que pode atrapalhar muito a intimidade. Eu queria lembrar também que, às vezes, os próprios filhos não suportam a liberdade das mães, das mulheres, então, quando eles vão para fora, mas a hora que eles percebem que essa mãe começa a namorar, que essa mãe começa a sair, que essa mãe começa a se engajar em outras atividades, também às vezes não dão conta, porque é sempre bom ter a mãezinha ali esperando, né, pessoal? Vamos combinar? Mas e aí, Ana? E aí a gente faz o quê? Deixa esses filhos Deixa as para lá. crianças sofrerem. A síndrome do Lógico. ninho vazio, é a mãe que abandonou o ninho. Exatamente. Né? E é muito... Fala, Débora. Que eles questionam, às vezes, quando você começa a sair, começa a ter mais amigos e novos grupos de amigos, e assim, mas quem é essa pessoa? De onde você conhece essa pessoa? É como se você fosse agora, você tem que dar satisfação, né? Aquela satisfação que a gente sempre pediu dos filhos, você começa a ter que dar para eles, porque eles não conseguem compreender, eles ficam meio perdidos mesmo, nesse novo momento, nessa liberdade de escolha que a gente passa a ter, né? Isso quando eles não começam a chamar a mãe de ridícula. Isso que eu ia falar, se a Débora já foi chamada, você não tem idade para isso, não é? Assim, o clássico dos filhos e dos maridos. Já ouviu isso, Débora? Às vezes acontece, né? Eu tento não ser muito fora da casinha, assim, mas de vez em quando, se chega um carnaval, você vai sair para o carnaval, e aí os filhos olham e falam assim: mãe, onde você vai desse jeito, né? Sacanagem, né? Você vai para o bloquinho toda feliz. Toda se achando. Ai, gente, eu lembro muito de ter feito isso com a minha mãe, sabia? Sério, eu acho que amiga? Depois é muito interessante a gente chegar perto, porque tem coisas que a gente tem a imagem das mães, eu tinha, não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu tinha, assim, quando eu penso em algumas cenas e eu tento fazer um paralelo da minha vida com a vida da minha mãe, eu penso, gente, nessa época minha mãe era muito mais nova que eu. Porque minha mãe me teve, eu sou a filha mais velha, com 25 anos, eu tive com 35 a primeira filha. Então, assim, já estou 10 anos para trás. E eu olhava para ela quando eu era adolescente e criticava tanto. E a minha mãe sempre foi um espírito muito livre, muito de falar, de fazer, de se vestir como ela queria. Então, assim, eu ficava super repreendendo. Você quer e hoje e hoje eu olho e falo, gente, a minha mãe tinha menos de 40 anos naquela época. Ou ela tinha 40 anos. Você quer uma que eu lembrei agora, nesse momento? Foi quando eu fui buscar a minha mãe no pronto-socorro, porque a amiga dela estava com coma alcoólico. Tá? Eu, com 18 anos de idade, a minha mãe falando, olha, deu ruim aqui, que a fulana tá com coma alcoólico, eu preciso que você me traga. Ela tinha me pedido para ir levar alguma coisa de documento de não sei o quê, porque elas estavam no baile, e a amiga bebeu demais. Aí lá fui eu, 5 da manhã, tá? E aí? Isso. E aí que foi, né? Levei o negócio, fiquei assim, gente, eu tinha 18 anos, falei assim, gente, eu fui buscar minha mãe no pronto-socorro. Não. Tem noção disso? Mas porque a minha mãe era essa mulher que aos 40 e pouco se divorciou, só que o ninho vazio aconteceu muito antes, porque os filhos não foram embora de casa, mas tirando o mais velho que foi morar com meu pai. Mas ela falou, galera, trabalhava de manhã à tarde, foi fazer faculdade à noite e dançar no fim de semana, todo final de semana. E vocês se virem. A Débora comentou comigo em particular. Débora, veja se você sente a vontade de falar sobre isso, que entrou no Tinder. Entrei. Como está sendo essa experiência? Seus filhos sabem disso? Agora eu já saí, porque eu não dei mais conta, entendeu? Mas eu fiquei alguns anos no Tinder. Sabiam, meus filhos sabiam. Fiz alguns amigos, conheci algumas pessoas, mas no cômputo geral eu achei muito
desagradável a experiência. São as modernidades. A gente não dá conta de tudo, né? Não dei conta, não. Não. Aquelas conversinhas muito chatas, umas conversinhas muito chatinhas, né? Negócio que a gente não dá. É difícil, eu achei difícil. Mas fiquei um tempo, assim, conheci algumas pessoas, saí com algumas pessoas, me arrependi amargamente algumas vezes. Também tem essa, né? Às vezes a gente acha que o mundo vai ser fácil, né? E também nem tudo é. Não, aí faz mais de um ano já que eu saí dos aplicativos de namoro e estou sozinha, estou sossegada no momento. Gente, vamos ouvir a história da segunda ouvinte, vamos ouvir a segunda história do dia, que é bem diferente dessa primeira. Vamos lá. É a história da Alessandra, de 47 anos, de São Paulo. Manda casos. Eu sempre me doei muito ao meu casamento, que durou 23 anos. Temos uma filha de 17 anos e desde que ela nasceu, eu mergulhei na tarefa de ser mãe. Não só isso, eu também trabalhava na nossa empresa e ajudei a construir o nosso patrimônio. Mas quando eu chegava em casa, o cuidado com a nossa filha e todos os afazeres domésticos ficavam nas minhas costas. Ele não tirava nem um copo da mesa. Eu era a Amélia convicta. Depois que a minha filha cresceu e deixou de precisar tanto de mim, eu parei para olhar para o casamento e vi que não havia mais nada ali. Só acomodação e desprezo. Foi quando eu percebi que o nosso casamento havia acabado. Saí de lá sem nada. Até a minha parte da empresa ele passou para a irmã dele. Sexoterapia. Ana. Olha, faltou um bom advogado aí, né, gata? Faltou um bom advogado, uma orientação jurídica, porque sair ainda, né, com a empresa. Agora, olha só, eu sempre digo para os meus pacientes uma coisa, quando eles estão se divorciando ou vivendo algumas situações de luto, e o ninho vazio também é um luto, e a separação é outro luto, que o que vai contar na sua história para frente é a narrativa que você faz do fechamento de ciclo. Quando ela conta essa história, né, a sensação que me dá é uma sensação de muito vazio, assim, de olhar para aquilo que ela construiu e não dar um significado positivo, né? Ela sai perdendo tudo. Então ela fala, eu me dediquei, né, eu fiz isso, e no final das contas, o que eu percebi? Acomodação e desprezo, e eu saí sem nada. Então, essa narrativa é uma narrativa muito difícil, porque ela vai ficar reproduzindo isso para o resto da vida dela. Né? Certeza que ela tenha vivido um casamento difícil, que ela foi Amélia, certeza que ela ainda tem um ressentimento muito forte, mas ela precisa ressignificar essa fala. Porque ela ficou nesse casamento, mal ou bem. Mal ou bem, ela aceitou esse tipo de condição. Talvez porque foi o aprendizado familiar que ela teve, talvez ela não tivesse força, talvez ela estivesse amando muito esse parceiro e não percebeu que ele não tinha uma troca afetiva com ela, ou que não olhava para as necessidades dela. Mas ou ela ressignifica isso, ou ela vai ficar arrastando esse tipo de fala da própria existência, que é muito triste. Agora, Ana, eu acho que ainda mais nessa geração, né? Porque eu acho que agora as coisas estão mudando e eu tenho esperança de que vamos daqui para melhor. Mas ainda mais nessa geração, né? Das mulheres que hoje têm 50, 60 anos. A função era a tripla jornada mesmo, né? Se você quer, você tem que trabalhar, porque já tinha que trabalhar mesmo, porque tinha aquela primeira onda do feminismo, mas as funções da casa, toda a carga mental, está tudo em cima das suas costas. E aí a gente vê muito esses depoimentos que a mulher ficou tão dedicada a isso que não teve tempo de olhar para o casamento dela. Né, assim, casamento, de repente ela olhou e falou, o que essa pessoa tem em comum comigo, né? E aí eu fiquei pensando, qual é o momento de agir, assim? Ela poderia ter percebido isso antes? Isso poderia ter tido um outro desfecho de alguma forma? Eu acho que sim, eu acho que ela poderia ter visto. Na verdade, ela já sabia disso.
Eu tenho uma sensação que ela já deveria saber. Ela já deveria olhar para aquilo e falar: eu tenho necessidades minhas, e não o bolo do casamento, tudo na mesma cesta, né? Empresa, família, filhos. Então ela olha para aquilo como se fosse a única necessidade. Não, ela devia ter. Mas eu sinto também que é difícil, às vezes, você abrir mão de uma construção, né, que você faz com toda a sua força, a sua energia. Você está fazendo pelos seus filhos, você está fazendo pela família, você está construindo junto. Então, é claro que eu sinto que a gente, quando tem necessidades que não estão sendo satisfeitas como pessoa, a gente precisa falar isso para a parceria, precisa levar para a terapia de casal, precisa comunicar que não está gostoso, sabe? Que não é tudo igual, não é casamento, empresa e mulher, não é tudo igual. Eu tenho necessidades como pessoa, né, como mulher, que são diferentes de ser esposa ou de ser a sócia da empresa. Então, faltou esse olhar para ela e a comunicação das necessidades, né? Eu acho que isso poderia ter sido revisto antes. E talvez, né, nesse mergulho nessas funções, assim, nessas tarefas, que não tenha permitido ela olhar para a vida antes, né? Porque agora talvez ela sinta muito mais o drama do ninho vazio do que a primeira personagem, né? E aí para ela vai ser mais difícil preencher. Como que essa mulher que ficou o tempo inteiro só nas tarefas da casa e no cuidado com a filha, o que ela tem que fazer agora para preencher esse ninho vazio e recuperar a vida dela? Você sabe que eu encontrei um estudo de uma tese de doutorado da Tatiana Ferreira, que ela faz com mulheres no ninho vazio. E o que ela percebeu? Ela percebeu que mulheres que tinham uma resposta positiva ao ninho vazio, mulheres casadas, tá? Não as mulheres divorciadas, mas as mulheres casadas que tinham uma resposta positiva ao ninho vazio, eram aquelas que tinham uma vida conjugal satisfatória. As mulheres que tiveram uma resposta negativa ao ninho vazio eram as que tinham uma relação conjugal insatisfatória. Então, imagina, já não está bom com o parceiro, os filhos vão embora, Deus me livre, fica sem nada, né? O vazio é muito grande, ele é duplicado. Então, no caso dessa mulher, ela vai ter que trabalhar muito para primeiro passar pelo ressentimento. Você veja que o ressentimento dela vem nas palavras, né? Foi desprezo, é humilhação, é perda. Por quê? Ela olha tudo aquilo que construiu e fala: nossa, nada serviu. E não é uma verdade, né? Tanto que outra coisa, essa fala do eu não aguento mais, eu vou deixar tudo para trás, eu vou embora correndo e eu largo tudo e deixo tudo, também é muito complicada e também é muito comum no feminino. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu já vi várias vezes a mulher não aguentar, ela está insatisfeita com o casamento, o parceiro começa a não querer o divórcio, ela fala: quer saber, largo tudo, tchau, vou embora, fugida. Ela vai fugida porque ela não consegue, de maneira objetiva, catar um advogado e dizer: eu tenho os meus direitos, eu quero me separar, eu tenho este direito e isso não tem nada a ver com as nossas propriedades e a partilha de bens. Porque os homens, muitas vezes, usam isso. Você vai abandonar seus filhos. Exatamente. Você ela vai fica com uma culpa, né? Ela fica com uma culpa e sai fugida. E deixa tudo para trás, assim, tipo, eu não quero ver, como se ela estivesse fazendo um grande pecado. Então, o que eu vejo nessa conversa dessa nossa, essa nossa personagem é um pouco isso, né? Por isso que eu falei, faltou ser racional, faltou dizer: não, eu participei disso aqui, eu preciso elaborar melhor essa separação para que eu possa construir uma nova vida. É difícil se essa mulher teve a autoestima dela abalada durante até agora, né? Porque isso tem a ver com a autoestima, com a confiança, né? Débora, queria que você contasse um pouco para a gente a sua história. Você disse que você ficou casada por 30 anos, né? Eu tive um relacionamento de 30 anos, que eu namorei 8 e fiquei casada há 22, né? Eu acho que eu tive um período de não tá bom, mas você vai levando, porque você tem aquele desejo de que a família vingue, né? Como se aquilo fosse um compromisso mesmo, de que aquela história tem que dar certo, aquela história tem que funcionar. Mas ela foi deixando de funcionar, né, por motivos
comuns, né? E eu fui levando, assim, com a barriga, entendeu? Fui empurrando com a barriga até que chegou um momento que a minha filha falou para mim, falou, você está esperando o quê? Porque daqui a pouco a gente já está grande e você vai ficar aí fazendo o quê? A minha filha que me deu uma intimada. Ela tinha quantos anos, Débora? Ela tinha 17 anos. Olha. E ela me deu uma intimada, porque é lógico que eles estavam percebendo, né, que o casamento já não estava funcionando. E ela me deu uma intimada e isso foi em dezembro, em fevereiro eu saí de casa. Você saiu de casa? Eu saí de casa. Você sabe que eu recebo inúmeros, até porque eu faço um trabalho no programa da Eliana com mulheres sobre autoestima, né? E eu recebo inúmeros e-mails de filhos, maioria filhas, inconformadas com o casamento dos pais. Então, a gente tem esses filhos que não querem que os pais se separem, mas a gente tem um monte de filhos que falam, pelo amor de Deus, meus pais, eu não sei como é que eles vivem ainda, né? E cada história é uma história, né? Porque também você imagina se você é muito dependente, né? Porque tem um traço de personalidade, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que têm mais medo do mundo, tem pessoas que são mais, né, aquelas tradicionais, convencionais. Para essas pessoas a separação pode parecer quase uma jornada impossível. Como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho amigos, porque eu não tenho ninguém. Como é que vai ser recomeçar? Né? Então, de fato, às vezes a gente olha o casamento dos pais e fala, gente, como é que pode? Mas pode, né? Porque vai depender muito também da construção e da história de cada um. Eu tenho essa impressão de que eu realmente fui empurrando com a barriga, né? Pelo menos 5 anos eu fiquei casada, sabe-se Deus por quê. E aí, depois que eu tomei a intimada da Luísa, eu falei, quer saber, vou embora. E aí fui. Mas a gente tem um bom relacionamento. Eu brinco que meu ex-marido é melhor como ex-marido do que como marido. A gente se dá super bem agora, né? Então, é legal, assim, a gente realmente, né, tem um relacionamento bom, um relacionamento bom com as crianças, é muito saudável, assim, tipo, eu passo o Natal lá, né, com todo mundo, com a namorada, é bem civilizado o negócio. Que bom, né? Melhor assim. Mas, bom, agora a gente vai ouvir a história da terceira personagem, que é a melhor de todas, gente. Olha aqui o mundo ideal, vamos lá. É a história da Fabiana, um nome fictício, que tem 45 anos e é mãe de um rapaz de 25, mas só depois do intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à 13h, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Vamos ouvir a história da Fabiana? Manda casos. Eu me casei muito jovem, porque eu estava grávida. Posso dizer que eu e o meu marido nunca tivemos uma vida a dois sem a presença de um filho. Por mais que tivéssemos nossos momentos de intimidade, não dava para fazer tudo o que a gente queria. Mas quando o nosso filho entrou na faculdade, as coisas começaram a mudar. Passamos a viajar, a ter momentos só nossos e, consequentemente, a nossa vida sexual ganhou um novo gás. Com o tempo, eu tive vontade de experimentar coisas novas. Consegui convencê-lo de ir comigo a uma casa de swing. Curtimos muito, mas a gente chegou à conclusão de que a gente gosta mais de fazer sexo com amigos e conhecidos.
Algo mais discreto, porque o nosso filho nem sonha com esse nosso lado liberal. Sexoterapia. Ah, e sim! Gostei Gente, da Fabiana. eu amo esses segredos sexuais, sabe assim? Tipo, meu filho nem imagina, adoro. Ela traz, né, uma outra realidade, diferente das duas outras personagens, de casais que de fato se descobrem, se redescobrem, que começam a dedicar mais tempo um ao outro quando os filhos vão embora. Né? Quer dizer, bom, a gente olha e fala, bom, somos nós dois agora, o que nós vamos fazer? E começa a aproveitar a vida, né? E essa questão do sexo também, em casais de meia idade, também é bastante referenciada na literatura, né? Essa possibilidade de resgate. Olha só, agora, por exemplo, durante a pandemia, a faixa etária dos 35 aos 44, que é o dela, né? Ela está com 45, mais ou menos, foi o segundo maior público, logo atrás dos jovens, quem comprou brinquedos sexuais, estatisticamente falando. Então, e a maior parte são casados, são casais. Então, veja que, de alguma maneira, esses casais, essa meia-idade, né, que estava naquele meio limbo, assim, né, tem demonstrado interesse, de fato, em melhorar a atividade sexual. Em pesquisas de prazer e desejo e da importância, por exemplo, 68% das mulheres latino-americanas mantêm atividade sexual, né? E 88% tem prazer na relação. A média brasileira é bem parecida, 68% e 88% que tem prazer. Então, veja que Isso o com que pessoal idade, Ana? Qual que é o recorte da de média idade? de 45 até 60 anos. Olha, Tá? Então, a gente acha que a menopausa, que é um assunto que a gente ainda vai falar, né, também traz esse prejuízo todo, e ela vai modificar, sim, mas, por outro lado, muita gente está aproveitando essa fase do ninho vazio para se redescobrir, né, e testar coisas novas aí das práticas sexuais. Eu lembro sempre de você dizendo em um dos nossos episódios lá no começo que essas casas de swing, que esses cruzeiros de orgias e tal, eles são cheios de mulheres e homens de 50 anos, né? Total, por quê? Principalmente esses que dependem muito de dinheiro, né? Porque um pessoal normalmente que já está, né, que tem um poder aquisitivo maior, já tem um pouco mais de segurança, né? Acho que é um pouco diferente de casas de swing que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, que tem muitos jovens, mas essas práticas assim de grupo, você vai ver muita gente mais nessa faixa etária. Não, e também porque pode ser um momento que a gente olha e fala assim, beleza, então vamos continuar aqui nesse casamento, estamos 50 anos, sem filho, temos aí mais uns 30 pela frente, o que a gente vai fazer para segurar esse casamento, né, para isso ser bom? E vai procurar, será que essa essa novas possibilidades é um caminho assim para casais longevos serem felizes? Olha, e isso estatisticamente falando. Fui lá eu buscar, olha aqui o meu caderninho de estatísticas, de pesquisas. Gata, eu descobri alguns estudos que estudaram os efeitos do swing nos casais. E o que esses estudos, descobri vários estudos internacionais, que o swing proporciona maior benefício do que consequências negativas, não só para a relação, mas também para os swingers enquanto indivíduos. As alegações mais comuns são que a atividade fortalece o casamento e aumenta a percepção acerca da qualidade do mesmo. Aproxima o casal emocional e sexualmente, melhora a vida sexual e aumenta o desejo pelo parceiro, além de propiciar uma comunicação mais aberta e honesta. Tá, amiga? Tá, gente? Então a solução tá aí. Tá casada. Não sei. Tá casada com 50 anos, quer continuar com o mesmo parceiro? Temos uma solução. Não é? Não sei. Uma possibilidade. É uma possibilidade. Ô, Ana, e essa proposta normalmente parte do homem ou da mulher? Putz, eu acho que eu acho que pode, hoje em dia, eu acho que as mulheres estão propondo mais. Antigamente, eu acho que era muito mais os homens.
Mas eu sinto que as mulheres hoje estão propondo mesmo, muito curiosas em fazer sexo com outras mulheres, experimentar, sabe? Experimentar outras atividades, e os homens às vezes até ficam um pouco assustados, assim, né? Gente, aonde vai alimentar o desejo dela, né? Porque tem isso, né? Quando você parte para práticas que envolvem não monogamia, você não sabe para onde vai o ser desejante do outro. Então, ao mesmo tempo que excita, dá um medo danado. Mas é isso que excita, né, talvez. Esse medinho medo aí, tirar um danado. pouco o medo danado. Ô, Ana, e casais mais convencionais, tradicionais, que falam, não, nosso esquema é monogamia mesmo. O que você traz de dicas para esses casais monogâmicos e longevos continuarem felizes ou resgatarem a vida sexual amorosa no casamento nesse período? Eu acho que é um momento de poder, fazer um sexo mais calmo, muitas vezes, assim, com mais tempo, né? Quer dizer, já que os filhos não estão em casa, você não tem que fazer correndo, porque alguém vai acordar, porque você está fazendo sexo e os negros estão passando, ou é filho adolescente com um namorado ou namorada dentro da sua casa, a sua intimidade não está preservada, né? Você não pode andar de camisola pela casa, porque sempre tem alguém, tem criança, tem não sei o quê. Então, eu acho que essa possibilidade de você brincar mais, usar outros espaços, né? Fazer viagens, né? Poder dançar junto, eu acho que buscar, sabe, eu sempre dou a dica assim, vá buscar atividades onde você possa reconhecer o seu parceiro de maneira completamente diferente. Então, coisas que você nunca fez, né? Um curso de fotografia, um curso de não sei o quê. Vá fazer coisas novas para você olhar para o seu parceiro diferente, porque isso pode gerar, sabe, uma energia sexual, né? Parceiro, fazer dança, fazer canto, fazer música, essas atividades que vão, né, mobilizando energia. Curso de tantra, viagens, enfim, acho que tem uma série de caminhos aí para descobrir. Muito bom. Ana, acho que chegamos ao clímax. Ai, meu Deus. Clímax. E aí, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Bom, a gente aprendeu que o ninho vazio é marcado pela perda de algo de muita importância, né? Ao mesmo tempo com a necessidade de buscar alguma coisa que traga significado para a vida. A gente aprendeu que esse algo importante pode inclusive ser o relacionamento, mas que a satisfação conjugal positiva é condição muito importante para que esse resgate aconteça. A gente aprendeu que as mulheres de meia idade atualmente se identificam mais com essas gerações perennials, né? E diferente de outra geração, esperam mais da vida e do sexo que nossas mães e avós esperavam. E a gente aprendeu que a chegada da menopausa não precisa marcar o fim da vida sexual, mas que sobre isso falaremos no próximo episódio. Foi bom para você? Débora, esse é o quadro que a gente traz indicações legais para nossas ouvintes sobre o tema de debate aqui, que dessa vez é vida com filhos mais velhos, saindo de casa. Você tem alguma dica legal para dar para a gente? Olha, tem uma dica que é o livro Coroas, da antropóloga Miriam Gollenberg, porque ela fala um pouco a respeito dessa faixa etária, fala de relacionamentos, fala de casamentos, eu acho que tem a ver com tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Então, acho que pode ser uma dica bacana. E uma outra é a série Sex Education, que você tem a mãe do protagonista na série, ela está exatamente nesse momento, ela é separada, com um filho adolescente, e ela é sexóloga, então é muito divertido, o desenrolar dos acontecimentos é bem alegre, bem divertido mesmo. Nossa, e ela é assim, ela né? É máxima, tudo que ela não é acomodada ou desinteressada da vida sexual dela, né? Poderosíssima, sexy, ela é ótima, fogosa, muito boa. Eu acho ela divertida, né? Acho que ela é um bom exemplo. Bom exemplo para seguir. E você, Ana, tem boas dicas para gente hoje? Olha, eu vou dar a dica de um clássico,
É um clássico, mas que eu acho que vale a pena. Muito mais o livro do que o filme, que é O Comer, Rezar e Amar. Né? É um livro muito, muito interessante, porque vai contar a cena primeira, quando ela vai descrevendo, ela chorando no chão do banheiro, pensando que ela queria engravidar e não engravidava, e ela falando, gente, eu sou infeliz nesse casamento, meu marido é super legal, a gente tem uma casa linda, aí eu vou engravidar, tá tudo bem, eu tenho trabalho, mas eu não sou feliz. E ela, né, e aí ela resolve se separar, e aí vai contando, né, o livro é separado em três partes, o Comer, o Amar e o Rezar. O Rezar e o Amar. Que vão falar da aventura, das aventuras dessa mulher de meia idade, né? Ela não está no ninho vazio, mas assim, é de novo essa redescoberta, né, de sair ali dessa vida familiar, de um projeto que teria filhos, para novas aventuras e novos significados. Eu adoro esse livro também. Adoro. Melhor que o filme, né? O filme não é tão bom. É melhor que o filme, não, o livro é ótimo. Olha, as minhas dicas também são... Não, uma é mais divertida, que eu já até falei aqui, gente, esse filme é ótimo. Um Divã para Dois. É ótimo. Esse é o filme desse episódio aqui. É um casal que ela é a Meryl Streep e o marido é o Tommy Lee Jones, e que estão ótimos nos papéis, e eles estão casados há 31 anos, e assim, aquele casamento burocrático, aquela falta de conexão, de carinho, e ela, sei lá, tem uma luz lá, fala, eu preciso resgatar, não é possível. Ela começa a assistir, né, coisas com o sexólogo mágico que em uma semana ia devolver para ela o casamento, né? E ela convence o marido a ir para outro estado e fazer esse intensivão com o cara e para eles se redescobrirem. E obviamente que no fim dá tudo certo, né? Mas aí no meio do caminho tem muita história, é muito divertido. É muito legal, esse filme é muito bom. É muito bom. E aí eu queria também indicar um filme argentino que chama justamente Ninho Vazio, que é El Nido Vacío, que é até um diretor que é um diretor, é o Daniel Burman, é um diretor famoso argentino, e esse filme, gente, é super sensível. É a história também de um casal de meia idade, os filhos vão morar, mas assim, na Europa, o outro vai para Israel, vão para muito longe deles, e eles precisam se reencontrar sem os 3 filhos, e a mulher pira, é isso, vai atrás das amigas, vai viver, não sei o quê, e o cara não sabe o que fazer, né, e fica ainda mais ensimesmado, e ele é um escritor, enfim, mas é muito sensível e é muito bonito o filme, então chama O Ninho Vazio, um filme argentino, muito legal de se ver. É isso, gente. Débora, muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo compartilhar essa história aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, foi ótimo, conversa muito boa. Ana, e então, semana que vem a gente se vê aqui com o tema menopausa. É isso aí, menos pausa. Muito assunto vai rolar. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Siga Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.